Olá, segunda série. Hoje nós vamos iniciar nossa 22ª aula de Química. A temática será recordando o conceito de Arrhenius. Então nós vamos relembrar um pouquinho mais sobre os conceitos de ácidos e bases associados à teoria de Arrhenius, tá bom? Então o conceito de ácido e base, elaborado por Svante August Arrhenius, tem sido utilizado em várias situações nos estudos de química. Então vamos analisar um pouquinho a ionização de um ácido genérico para verificar como que se dá essa teoria dos ácidos de Arrhenius. Depois nós vamos verificar das bases, tá bom? Então aqui nós temos um exemplo de um ácido. Então aqui é colocado como A, só para generalizar, né? Ele pode estar no estado gasoso ou no estado líquido. Deixa eu pegar aqui um apontador. Então, aqui o ácido pode estar gasoso ou líquido, ele vai reagir com a água, entrar em equilíbrio, tá? Então tem que ter o equilíbrio e vai formar íons hidroxônio, H3 ou mais, e o A-, que é a partezinha aqui desse ácido, ó. Então, teoricamente, o que vai acontecer? O H vai desprender do A, vai se juntar com H2O e vai ficar H3O+, com a carga a mais. E o outro que perdeu vai ficar com a carga de menos, tá bom? Então aqui nós temos a reação bem resumida, então formando íons H+, e o íon do ácido que vai ser menos. E nós podemos fazer o Ka dessa reação. O que significa o Ka? Então aqui não é mais Kc nem Kp, ó, já aparece um novo conceito, Ka. Então Ka, constante de ionização de um ácido. Então, esse Ka eu só vou poder utilizar quando eu estiver falando de um ácido, porque o A é de ácido. Então, estou trabalhando com uma base, com sal, com outra coisa. Então, não pode utilizar o Ka, tá bom? Então, só uso o Ka quando estiver trabalhando com ácido. E ela também pode ser chamada de constante de acidez, certo? E em alguns casos, em vez do Ka, nós podemos utilizar o Ki. Então, não quero usar o Ka, pode utilizar Ki. I de quê? I de ionização. Tá bom? Ki. Para ácidos cuja constante de ionização é alta, a formação de íons é favorecida. Em soluções diluídas, a maior parte das moléculas HCl é convertida em íons e o ácido é considerado forte. Então, se esse Ka, ou Ki, né, ele for alto, é mais fácil acontecer a reação direta, que é quando o ácido vai formar o íon hidrogênio e, no caso, outro íon do ácido, né? Nesse caso aqui, como está falando do HCl, vai formar o íon cloreto, tá bom? Então, quer dizer que vai formar mais íons do que os íons vão formar o ácido. Vai haver a forma do íons formando ácido? Vai, só que em menor quantidade, tá bom? Nesse caso, nós temos o chamado ácido forte. Podemos diferenciar um ácido forte de um fraco comparando a condutibilidade elétrica de suas soluções aquosas. Então, condutibilidade elétrica é a capacidade de ele conduzir a corrente elétrica, tá bom? Então, soluções aquosas de ácidos fortes conduzem relativamente bem a corrente elétrica. E as soluções aquosas de ácido fraco conduzem mal a corrente elétrica. Aí vem a pergunta, por que o ácido forte vai conduzir melhor a corrente elétrica do que o ácido fraco? Então, a explicação é que no ácido forte há grande concentração de íons livres. Então, como o ácido forte vai formar mais íons do que a molécula de ácido, esses íons livres eles vão ajudar a conduzir a eletricidade, tá? Então, vou ler de novo. Ó. Há grande concentração de íons livres relativamente comparado à concentração de moléculas que não se ionizaram. Então, por conta disso, eles vão conduzir melhor a corrente elétrica, tá? E quando um ácido apresentar constante de acidez baixa, ele será considerado fraco. Então, nesse caso, vai ser o contrário. Na situação de equilíbrio, nós vamos ter muito mais moléculas do ácido do que dos íons. Então, aqui, por exemplo, o ácido acético ele é um ácido fraco. Ele forma íons hidrogênios e íons acetato. Mas eu vou ter numa solução mais moléculas de ácido acético sem estar dissolvida do que de íons. Tá bom? Aqui nós vamos ver um exemplo para vocês
entenderem mais fácil. Então aqui nós temos a concentração, a reação do ácido perclórico, né, formando íons H+ e íons perclorato, e aqui o Ka, né, então concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. E quando foi feito o cálculo, obteve isso daqui, ó, 10 elevado a 10. Então é um número muito alto, né? Por ser um número muito alto, o que a gente percebe? Que quando ele se diz antes da ionização, antes de misturar na água, nós vamos ter os íons, íons não, tá? Nós vamos ter o ácido inteiro, ó. Então, o verdinho ligado com o branquinho. Então, normalmente chama de branco, tá, gente? Mas aqui no livro parece mais cinza, né? Mas a gente chama de branco, que é o hidrogênio. Então, aqui, ó, todos os verdinhos estão ligados nesse branco, que é o hidrogênio. Todos, né? Já dissolvido na água, nós podemos perceber que eles vão estar separados e eles vão ter uma carga, o quê? Negativa. Enquanto os outros branquinhos, eles vão ter a carga positiva. Ó. Foram liberados no meio, ó, os 4. 3, 4. Certo? Enquanto aqui todos estão também com a carga negativa. O certo, gente, aqui no desenho, que tá errado mesmo, a palavra é errado, né? É que ele mantém todos, se vocês verificarem, todos esses que estão com a carga negativa, parece que tem um branquinho do lado, ó, tá? Esse branquinho ele não está ligado no cloreto, tá? O correto ele está separado, tá bom? Então esses branquinhos ligados no verde depois da reação não existem, tá? Porque então no final nós vamos ter uma grande concentração de íons H+, e uma grande concentração dos íons negativos. E o ácido nós não vamos ter no final. Tá? Vamos ter pouquíssima quantidade. Já o ácido fraco, vamos pegar o exemplo do ácido cianídrico. Olha aqui o Ka dele já feito nos cálculos certinho, que é uma constante, né? 4 vezes 10 a menos 10. Então é como se fosse 0,000000004. Então um monte de zero e o 4. É um número muito pequeno. Olha o caso do ácido cianídrico. Antes da ionização, nós tínhamos uma grande quantidade de ácido. Depois, eu continuo com uma grande quantidade de ácido. Olha aqui, ó, só um que ficou separado nesse exemplo. Todos os outros ainda estão juntos. Então, uma grande quantidade de ácido e olha a quantidade de íons, bem pequenas. Certo? Então, essa é a diferença do ácido forte para o ácido fraco. O ácido forte ele vai formar mais íons, igual esse daqui, ó. E o ácido fraco forma menos íons. Então, um negativo, achei o positivo. Bem aqui o positivo. E um positivo. E as bases de arrênios? Vamos ver alguns exemplos. Ó. O NaOH dissolve-se em água e sofre dissociação. Tá? Ele forma íons positivos e o íon OH-, que é o íon negativo de todas as bases de arrênio. Tá bom? No caso das bases inorgânicas, não costumamos falar da constante de basicidade, pois a força de uma base está diretamente relacionada à sua solubilidade em água. Tá? As bases inorgânicas fracas são as pouco solúveis, com exceção da amônia. Então vamos verificar um pouquinho sobre essa exceção da amônia. Quanto à amônia, substância molecular gasosa nas condições ambientes, chamada nesse caso de gás amoníaco, como já vimos em outras oportunidades, ioniza-se em água, de acordo com o equilíbrio equacionado por amônia mais água, formando amônio e hidróxido. Porém, nesse caso, a relação de equilíbrio também pode ser representada por hidróxido de amônio, formando íons amônios e íons hidróxidos. Porém, normalmente, a amônia ela não vai ficar nesse estado de íons amônio. Tá? Desculpa, amônia não, hidróxido de amônio. Ele vai sempre formar esses íons amônios e íons hidróxido. Então, esse caso do hidróxido de amônio, ele não existe na natureza. O que existe normalmente é essa reação da amônia com água. Então, às vezes a gente fala hidróxido de amônio, né, mas ele não existe. O que vai existir vai ser a amônia misturada com a água, tá bom? Então, toda vez que a gente falar hidróxido de amônio, na verdade a gente está falando da reação de amônia com a água. Aqui tem um erro no livro, tá, gente? Então, no livro de vocês está dizendo constante de ionização. Não é constante de ionização, é constante de dissociação.
A base ela não ioniza, tá? Ela dissocia. Então, a constante de dissociação de base, que é chamada de Kb, é baixa, indicando que o hidróxido de amônia é uma base fraca. Tá? Então, aqui o Kb da amônia tem valor baixo. Então, quer dizer que ela vai ser um composto... Desculpa, ela vai ser uma base fraca. Tá bom? A solução dessa base contém NH3 gasoso, H2L líquido e uma baixa concentração de íons NH4 mais aquoso e OH menos aquoso. Beleza? Aí aqui no Kb desse caso, então só entra o NH3. Aí por que, professor, que não entra a água lá do reagente? Porque a água está no estado líquido. Tá? Então lembra, só pode contar no caso de Kc os que estão no estado aquoso ou gasoso, tá bom? Então a mesma coisa aqui para o Kb. Então Kb, B de quê? B de base. Aí aqui o que eu falei lá atrás, ó, vale lembrar que apesar de serem usados os nomes hidróxido de amônio e a fórmula NH4OH-, NH4OH, efetivamente não existe um composto que atenderia essas características. Então, correto, a gente fala hidróxido de amônio, mas é amônia e água, tá bom? Constante de ionização dos ácidos fortes normalmente são omitidas, pois é possível considerar que esses ácidos estejam totalmente ionizados. Então, são números bastante grandes, tá? Aqui são só umas considerações finais relacionadas ao estudo, tá? O valor do Ki, então esse I ele varia tanto para ácido como para base, ele varia com a temperatura e com o grau de ionização. Então, se a temperatura aumentar ou diminuir, o Ki, ou seja, o Ka e o Kb, eles vão mudar. Isso a gente já viu lá atrás, né? No Kc e no Kp, mesma coisa aqui. Só que aqui a gente tem a introdução do grau de ionização. Então, esse grau de ionização ele pode ser calculado, tá? E quanto maior o valor do grau de ionização, mais ele ioniza. Beleza? No caso dos ácidos. Na mesma temperatura, quanto maior o valor de Ka, maior a força de um ácido. Então, aquilo lá que a gente viu lá atrás também, né? Se compararmos o Ka de um ácido com o outro, ele vai ser mais forte do que o outro. Como assim, professor? Vamos voltar lá atrás para ver. Aqui, ó. Ka do ácido perclórico, 10 elevado a 10. Ka do ácido cianídrico, 4 vezes 10 a menos 10. Então, o ácido perclórico é mais forte que o ácido cianídrico. Ok? Então, quanto maior o Ka, mais forte é. Deixa eu pegar mais aqui para ver se tem mais coisa. Creio que acabou. Pronto. Então, vamos finalizar a aula com esses conteúdos, tá? Bem pouquinho mesmo. E na próxima aula vamos dar continuidade. Bom estudo a todos!